Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 230º, 30º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo, estou cansado, estou cansado, foi uma noite longa a noite passada, porque fui à Folk Fest, mas eu já falarei disso e estou velho, estou a ficar velho para isto, é nestas que eu noto a diferença, ok? Mas então, antes de falar da Folk Fest, que foi só esta sexta, ou seja, ontem, porque eu estou a gravar no sábado, às 18h04, porque estava a ver uma partida de CS, estava a torcer pela Heroic e a Heroic foi amassada por a Gamer Legend. E estou a ver que eu é que sou o problema, Todas as equipas por quem eu estou a torcer vão à vida, por isso tenho de abandonar esta cena. Então estava à espera que ganhasse, perdeu e por isso atrasou um bocado a gravação. Mas então, no sábado passado, dia 13 de maio, a dia em que aconteceram bué das cenas, fui então ao Porto para ver Emicida. E eu já tinha visto Emicida no ano passado, no Festival Mimo, de entrada gratuita, perto da Torre dos Clérigos, perto de um museu qualquer. Não sei se é um museu da fotografia no Porto. Não sei, é um museu, ok. E tinha gostado pelo ambiente em si, porque na altura estava em campanha eleitoral no Brasil, e então ainda tinha mais esse extra, estás a ver? E quando vi que ele vinha ao Porto, eu mal pude, comprei logo o bilhete, estás a ver? Depois, em termos de venda de bilhetes, não sei se correu assim tão bem, porque perto do concerto, para aí uma semana antes do concerto, já estavam a oferecer, na compra de 2, ofereciam mais 2, estás a ver? Por isso, não sei, provavelmente não esgotou. Mas isso é o menos. Mas então, se bem se lembram, eu gravei o episódio de manhã, que era do gravo o episódio de manhã, depois almoço, tomo banho e vou ao Porto, estás a ver? E aproveito lá o dia. Qual é o problema do Porto, Que depois eu esta semana até vi um tweet, que foi o Zé Lopes que partilhou, que deu RT e eu então vi, de um gajo a dizer que o Porto hoje em dia que era só despedidas de solteiro e o caralho que é que fizeram com a minha cidade. E eu tinha apontado isso, estás a ver? Eu tinha apontado isso e depois, houve uma cena que me marcou bué. Já vamos às despedidas de solteiro, mas houve uma cena que me marcou bué, que eu estava à procura de estacionamento e estavam para aí 6 turistas num tuk-tuk a meter música techno bué de alto. Estás a ver? Provavelmente eram americanos. Porquê? Porque estavam a ter aquela atitude de superioridade que só os americanos costumam ter. Que é, sei lá, ver pessoas na rua e rirem-se delas. Estás a ver? E esse acho que é o pior tipo de turistas que há, que é tu estás a ir para um país que não é o teu e em vez de tentar ser agradável ou pelo menos não seres um animal, não, tens essa atitude, mas então, E então uma cena que me encheu o coração foi o olhar de ódio com que as pessoas que tu notavas que eram mesmo do Porto estavam a olhar para esse tuk-tuk. Se houvesse pessoas que pudessem mandar uma pedra àquele tuk-tuk, provavelmente teriam mandado, estás a ver? E então isso encheu-me o coração porque foi aquela cena de, o Portugal real ainda existe, a cidade não está só para turistas. Mas então depois lá consegui estacionar, num sítio onde não se pagava, porque senão o dia todo, foda-se, estava fodido. Consegui estacionar, depois ainda fui a uma livraria ver lá umas cenas. E então estava lá a andar pela cidade, estás a ver? Estava a ouvir uns podcasts, de fones, e estava a andar pela cidade. E primeiro 2 cenas. Estava com uns fones, os tais pequeninos, True Wireless, estás a ver? E uma cena estúpida que é, tu às vezes não tens noção do perigo e estás tranquilo, quando tens noção do perigo, depois já não podes parar de pensar nisso, que era... Por exemplo, eu quando às vezes estou no trabalho e estou com uns fones e estou com uns abafadores, o fone sai-me da orelha, estás a ver? Só que lá está com o abafador, depois só tenho de tirar o abafador, metê-lo outra vez na orelha e tal. E então eu estava bué tranquilo. Até que cheguei à ponte de Dom Luís e aquilo tem, aquelas aberturas mínimas nos carris e essas cenas, estás a ver? E eu, e se um fone cair lá abaixo? E então depois estava sempre naquela cena de foda-se, a confirmar se os fones não me caíam das orelhas e porquê cérebro? Porquê é que tu és assim, caralho? Se eu não tivesse pensado nessa merda, é tranquilo. Se calhar até tinha perdido um fone e nem tinha dado por ela, estás a ver? Mas bizarro. Mas então, passei para aí por 2 ou 3 despedidas de solteiro de grupos de mulheres e o caralho, todas com uma fita
fita tipo de Miss Mundo, estás a ver? Só que a dizer qualquer cena, a dizer sei lá o nome da noiva. E meu, como assim, meu? Quem é que, sei lá, mora na Inglaterra e pensa, e há despedida de solteiro no Porto? Porquê, meu? O que é que há assim no Porto que seja quase sinónimo de despedida de solteiro, meu? Não consigo entender, estás a ver? Agora estava a pensar, acho que nunca fui a nenhuma despedida de solteiro. Fui a uma, mas tipo, nem se pode considerar despedida de solteiro. Porque não há putas! Não, mas nem é isso, mas tipo, não consigo entender o conceito em si, estás a ver? Mas se calhar por isso não entenda as estrangeiras loucas no meio das ruas. E então o Porto basicamente para mim só tem esses dois sinónimos, que é despedidas de solteiro de mulheres e jantar na churrasqueira do Infante, ok? Fui lá mais uma vez, churrasqueira do Infante, mais uma vez aos Rojões, ok? Porque pá, eu sou um gajo que gosto da minha rotina, estás a ver? Gosto da minha rotina e tipo, bro, se este prato é bom, se é uma cena que eu nem como assim tanto, estás a ver? Não é uma cena que eu como muito regularmente. Se encontrei ali um sítio que faz de forma decente, por que não voltar a um lugar onde já fui feliz, estás a ver? E então jantei, tranquilo. Depois o concerto era às 10 ou 10 e meia, por isso ainda tinha bué de tempo. Entretanto, era o dia de estreia da Fúria no Major. Ainda havia a Fúria a perder 2-0, a perder os dois primeiros jogos. E depois é aquela cena, depois tu, iludido, ainda pensa, mas amanhã vai ser diferente. Não, amanhã foi só mais uma derrota e fora do Major com 3 derrotas, Mas então depois ainda fui a andar mais um bocado pelas ruas e o caralho, até chegar ao Coliseu. No Coliseu, já vês bué diversidade, ok? E pessoal, bué tempo à espera na fila, estás a ver? Que depois, eu só percebi depois que estava no sítio errado, porque eu pensei que a fila, que era só uma cena curta, e não, meu, a fila já estava a dar a volta, estás a ver? Já estava tipo em U, a fila. E eu, ok, então tenho de ir para ali. Mas então, entrei na boa, fiquei tipo para ir na terceira fila ou assim, porque também acho que não havia necessidade de ir assim tanto para a frente, e depois como aos bilhetes eu achava que não iria esgotar, mas estava lá bué da gente. Mas então, tranquilo. Depois, antes da hora do concerto, começou então a primeira parte, que era da Drick Barbosa, que é uma rapper barra funkeira brasileira que participou da novinha do álbum Amarelo, do Emicida, e ela então tem feito as primeiras partes nesta tour europeia. E pá, o concerto em si foi uma cena incrível, ok? Primeiro porque eu tenho uma ligação do caralho com este álbum do Emicida, porque acho que à medida que tu vais ouvindo, vais descobrindo novas camadas, ok? E toda a cena que ele fez, que ele era tipo só um rapper, ok? E com este álbum acho que ele subiu para um patamar de diferença. Tipo, não estou a dizer que ser só um rapper é mau. Não estou a dizer isso. Só estou a dizer que ele continua a ser rapper, mas conseguiu fazer algo mais, estás a ver? Uma cena que ele intitulou Neo Samba, porque junta samba, que está ali na base de todo o álbum, com, sei lá, rap, com funk, com o que quiserem, estás a ver? E isso é uma cena incrível. E tudo o que está à volta desse álbum, tens o documentário, tens um podcast acerca de toda a história do álbum, e tipo, é uma cena única para mim, estás a ver? Então, quando o concerto do Emicida começou em si, porque tipo, pode da Drick Barbosa, aquilo ainda nem tinha assim muita gente, nem nada, e se calhar muita gente nem a conhecia bem, se bem que o pessoal que era BR estava a curtir de caralho e conhecia as músicas e tudo, porque houve lá um momento em que perguntou, há tugas aqui? E tipo, para aí 10 pessoas levantavam a mão nas 4 primeiras filas, estás a ver? E então começa a Emicida e começa já com o pessoal todo a cantar. Antes do Emicida entrar, está a tocar Rita Lee e o pessoal já a cantar, estás a ver? Naquele aquecimento, depois a Emicida entra e o pessoal todo a cantar as músicas, tudo. E pá, foi uma cena especial. Foi uma cena especial. Ele disse que foi o melhor concerto da tour. Provavelmente disse isso nos concertos todos anteriores, só que lá está, ali era o último da tour, por isso podemos achar que havia verdade. Sei que estava um ambiente incrível. A única pessoa que destoava desse ambiente foi um gajo que veio assim a saltar lá no meio, só para uma música, que provavelmente era a música preferida dele, pôs-se lá a saltar assim do nada, meio assim a causar quase uns distúrbios lá com outro gajo, e depois acabou a música e foi outra vez aos saltos para trás. Foi só o único ponto negativo. Do resto foi tudo bué de amor, estás a ver? E sei lá, toda aquela diversidade, toda aquela
cena cultural, ele a falar da ligação que teve à cidade do Porto, porque foi lá que passou alguns meses da pandemia, estás a ver? Sei lá, foi lindo, meu, foi lindo e, meu, se tiverem a oportunidade de ver, não sei se ainda vai voltar mais com esta tour, porque o álbum já foi lançado em 2018 ou assim. O álbum foi lançado a 30 de outubro de 2019. Por isso, 30 de outubro de 2019. Depois, meteu-se pandemia em 2020 e tal. Mas, estamos em 2023 e ainda está na tour europeia deste álbum. E pá, não tenho mais palavras para descrever. Depois, entretanto, a Drico Barbosa cantou então a novinha com ele. E depois tivemos então a participação do Dino, de Santiago, que cantou 3 músicas. Cantou a Maria, cantou... Já não me lembro qual é que ele cantou. E cantou a Amarelo, que no álbum é cantada com Majur e com Pablo Vittar. Por isso... foi... Ali estava um ambiente mesmo incrível, estás a ver? E pá, é bué complicado. Bué complicado de explicar em palavras. Depois ainda cantou também Rita Lee. E depois fez encore com a Passarinhos e pá... Sei lá, apaixonado por aquele concerto. Provavelmente foi o mais bonito de 2023. Bom ter de se esforçar para ultrapassar isto, meu. Bom ter de se esforçar para ultrapassar isto que eu vivi lá. E rendeu um TikTok com mais de 1000 views, por isso, meu, agora sou um TikToker, ok? Respeitem-me, porque agora sou um TikToker. Mas, sei lá, meu, estou apaixonado. E agora corta para FauPFest. Que eu ia fazer a piada de meter o U entre parênteses e então ficava tipo FapeFest, mas depois percebi que já não tenho idade para esse tipo de piadas, por isso, E então pá, FauPFest, eu já tinha visto o cartaz estava interessante, só que era a tal cena, meu, estava naquele mood de, meu, já fui no fim de semana anterior ver a Emicida, não vou outra vez para o Porto, meu, a minha vida não pode ser esta e só para o Porto. E spoiler, pá, há a possibilidade de eu para a semana ir outra vez para o Porto, meu, porquê? Porque vai estar lá o Itamar Vieira Júnior, ok? O escritor do Torturado e do novo livro Salvar o Fogo. Ok, parem aí, deixa-me ver aqui uma cena. Tipo, acabei de fazer a inscrição. Ok, vai ser na livraria Lelo, por isso, meu, vamos ver se ainda vou a tempo. Dia 26 de maio às 21 horas. Mas, por isso há essa possibilidade. Mas, estava nesse mood, não, meu, não vou. E então, o Bro do Norte mandou-me mensagem do tipo, meu, vamos? E eu, foda-se. Só que é tal cena, meu. Já tinha dito muitas vezes que não, ok. Ele já me tinha dito para ir a mais concertos. E eu, tá bem, vou ver isso. E depois esquecia-me simplesmente das cenas. E eu, ok, vamos lá. Se tu fores, eu também vou. E então fomos. E tipo, há pontos positivos e pontos negativos. O ponto positivo, é que aquilo tinha mais segurança do que ao Paredes de Coura, por exemplo. Foda-se, tipo, eu em Paredes de Coura já entrei com um canivete, estás a ver? Caralho, já entrei com um canivete suíço, ok? Já podia ter morto meia dúzia de pessoas e não o fiz. Lá não, meu, lá nem com garrafa de água podias entrar e é tipo, bro, foda-se, isto é só uma festa académica, quase. Será que é preciso assim tanta merda? Mas Os palcos estavam num sítio fixe, aquele é um sítio fixe, com bué natureza à volta, estás a ver? Tipo, bué de árvores e o caralho. O ponto negativo foi que simplesmente cancelaram os cabeças de cartaz depois da hora oficial de abertura do recinto, porque tipo, o primeiro concerto antes era para ir às 4:15, nós chegámos lá tipo às 5:15 ou assim, e tipo, trocámos o bilhete por pulseira. Vamos entrar. Não podem entrar porque só às 5:40 é que se abrem as portas e nós. Foda-se, como assim, caralho? 5:40. E então depois eu disse ao bro, ei, meu, 5:40, então isto vai atrasar tudo. E ele, não, agora há novos horários. Novos horários? E tipo, ele era o gajo que só queria ver Sensible Soccer, praticamente. E basicamente reparámos ali que tinham sido cancelados por merdas alheias aos artistas, por motivos técnicos ou caralho. E assim do nada. E depois, como forma de recompensa, disseram, e o bilhete comprado no dia vai ser mesmo a 7€, porque senão aumentava para 10. E estranho, estás a ver? Mas então, depois desse baque inicial, lá fomos nós. Aquilo tinha 3 palcos. Era o palco Árvore, o palco Toca e o palco Carlos Ramos. Acho que era isso. Nós passámos mais tempo nesse tal do Carlos Ramos, porque foi onde vimos mais artistas. Depois só vimos os Máquina no Toca. E então vimos Marquise, que eu desconhecia totalmente, mas tinha lá pessoal que conhecia. E aí aconteceu a primeira cena, que é, começaram os mosh.
que depois provou-se que se calhar não deveriam ter começado, porque depois chegas ao fim do dia aquilo praticamente já se levantava ao pó, já fazia lembrar paredes de coura, em ponto pequeno. Mas então começaram os Marquise e aí aconteceu a primeira cena, que é pessoal a ir para o mosh, e a ir para o mosh quase como os pescadores vão para a pesca, para a faina, estás a ver? Porque é tipo, a entregar tudo às suas mulheres, do tipo, pega, caralho, pega o meu telemóvel, pega os meus óculos, pega a minha mochila, que eu não sei se vou voltar. Só faltou dizer, amo-te muito, estás a ver? E pá, calma, caralho, é só um mini mosh, meu, aquilo não é Idols em paredes de couro, em que podes sair de lá morto. Calma, é uma cena tranquila. E então eu ainda fui ao mosh de baleia, mais lá para a frente. E pá, boeda tranquilo, meu. É só, lá está, mentalizar-se de que é a escória da sociedade. E que podes agredir, que não há nada que vai acontecer contigo, estás a ver? Mas então, curti desses Marquise. Depois tivemos Bia Maria, boé tranquila. Apesar da cena dela não conseguir gravar o álbum, estar-lhe a bater bué, e ela estar sempre a falar disso, e meu, miúda, tem calma, caralho. Eu sei que deve ser complicado, mas meu, tem calma, caralho. Mais cedo ou mais tarde ele vai sair, meu. Não é preciso falar disso entre todas as músicas. Mas então curti bué, nunca a tinha visto ao vivo, e lá está, a voz dela ao vivo é tão boa como no álbum, estás a ver? Porque lá está, é só ela e a guitarra. E gostei bué, mais um nome para voltar a ver sempre que posso ao vivo. E depois tínhamos ideia de ir para outros palcos. Qual é o problema? O problema é que o Bro do Norte é a pessoa que conhece mais gente online, estás a ver? É esse o problema. E então, basicamente, uma miúda de Barcelos, mas está a morar sei lá onde, mas que defendia Barcelos acima de tudo, encontrou e disse, tu não és o carai que te foda no Instagram? E ele, sou, não sei o quê. Tal, não sei o quê. E tipo, a miúda super simpática. Sim, super simpática. Qual é o problema? O problema é que faz lembrar uma tia minha. Ok? Eu tenho uma tia que, tipo, ela mora com o marido e com um filho mais velho, mas, tipo, já está... Não sei se ela está reformada, se está só desempregada. Mas acho que já está reformada. E então, tipo, não convive assim com muitas pessoas. E quando sai numa festa ou assim e convive com mais gente, ela é aquela pessoa que está sempre a disparar, estás a ver? Está sempre zau, sempre a falar, e é tipo, faz-te uma pergunta e diz a resposta e tal, e nem te dá tempo de tu falares. E tipo, e quando tu às vezes queres dizer alguma coisa, não, mas espera aí que eu ainda não acabei. E zau, estás a ver? E ela estava tipo nesse mood. Ela disse que era de já ter bebido 2 finos, mas tipo, meu, calma, caralho, calma. E então, para verem, tipo, acabámos de ver Bia Maria, faltavam para aí 45 minutos para ver baleia. E pá, e ficámos ali os 45 minutos a falar. Estás a ver? E depois, depois já nem valeu a pena ir para o outro palco, porque depois já tínhamos baleia. E aí, os mosh começaram a ser mais agressivos, ok? Foi aí que eu também fui para o mosh. E pá, e a única cena que eu pousei foi o tote bag. Tornei-me nessa pessoa que vai de tote bags para festivais. E então só entreguei o tote bag a umas amigas do Bro do Norte, porque lá está, o nome artístico dele podia ser Bro do Norte, aspas, o rei delas, quase, porque o gajo, conhece toda a gente online, mas Então só entreguei o tote bag e fui, telemóvel, fones, carteira, óculos, fui com tudo, Calma, é só... Quem sobreviveu a Idol sobreviveu a tudo, Calma, caralho, não é isso tudo. Então, baleia, fortes. Depois... íamos fazer a pausa para jantar. Qual é o problema? O problema é o que lá está, Eu já tinha feito a boa ação do dia ao dar boleia ao Bro do Norte. Ok? Mas ainda faltava algo mais, porque quando estamos neste ambiente de música, eu tenho sempre de ser demasiado gentil. Ok? Esta cena já me atingiu em Paredes de Coura e agora voltou-me a atingir lá na Folk Fest. Ok? Porque estava lá um gajo, tipo, estás a ver quando tu estás mesmo derrotado da vida? Ele estava com essa cara de foda-se, já perdi tudo, é provável que faleça aqui. E então o gajo estava a pedir a toda a gente lenços, ok? Lenços, tens lenços? E tipo, ele pediu ao Bro do Norte e ao amigo, eu vinha mais atrás e eu, o que é que ele pediu? Quer lenços? E eu, queres lenços, Vou ao saco, ao famigerado tote bag, estão aqui, um pacote renova, por estrear, estás a ver? Por estrear. E o gajo, ei, dá-me o teu número que eu pago-te, eu pago-te. Eu envio-te por MBWay. Bro, vai só. Aproveita a cena. E ele, ei, obrigado, é que eu quero mesmo cagar. E tipo, imagina,
no ponto em que tu tens de estar, de falta de dignidade quase, para estás a pedir a toda a gente lenços porque queres cagar, estás a ver? O gajo já estava na lama com isso, estás a ver? E eu cheguei lá e eu, bro, está aqui, meu, está aqui. E tipo, meu, boa ação, estás a ver? Boa ação. O gajo ainda, dá-me o teu número. Eu, não, meu, vai só, meu, senão não vais cagar nas calças, vai só, caralho. Por isso, meu, depois de salvar então o dia mais uma vez, fomos jantar, um hambúrguerzito, e depois então fomos para a máquina, meu. Máquina que era num palco toca, que basicamente o que é esse palco? É basicamente um res do chão de um edifício, e basicamente o pessoal estava quase a dançar no meio da banda, basicamente era isso. E pá, nós fomos mesmo até lá à frente, só que eu cheguei a um ponto que eu, ei não, deixa-me ir para trás da coluna, senão eu vou ficar surdo, porque aquilo estava bué de alto, o vocalista barra baterista ainda disse, mais alto, sobe mais, e então estava a estourar-me os ouvidos, e então fui para trás da coluna até conseguia ver melhor um bocado e curti. Depois lá está, meu, depois houve então a pausa de 1h30 até Corona, meu, até Solar Corona. A banda de Barcelos, que eu já não vi à bué. Eu acho que só os tinha visto uma vez no... Eu acho que foi num dos Salgado Faz Anos Fest, acho eu. E então, pá, já não tinha assim bem memória do que era. Sei que era instrumental, mas não é uma cena que eu vejo sempre, estás a ver? E eu, pá, mas eu acho que vale a pena. Apesar de já estar de rastos, meu. E então, acabámos máquina. Depois, Solar Corona só era à 00:30, lá está. Se houvesse Sensible Soccer, Solar Corona provavelmente era mais cedo e depois Sensible Soccer seria a essa hora. Mas então esperámos. Depois ainda tive de perder a minha dignidade ao mijar num urinol. E tipo, urinol de festival, estás a ver como é que é, ok? É aquele padrão que é tipo, parece quase um vidrão, só que tem 3 urinóis, estás a ver? E então, meu, então, tipo, ou era isso ou esperar quase 1 hora na fila. Por isso, meu... perdes um bocado a dignidade, meu. Já tinha salvo a vida de alguém que queria cagar, ok? Por isso, o que é alguém poder ver a minha pila assim de relance, estás a ver? Até porque estava de noite, não dá assim bem para ver. E tipo, também não é nada mais, é só uma pila. E então depois, sim, Solar Corona, pá, lá está. Sempre moche, até que chegou ao ponto em que o pó já estava mesmo demais, estás a ver? Tipo, já me estava a afligir, já estava a tossir assim do nada. Depois acabou então o Solar Corona e pá, os meus joelhos já estavam a falecer, ok? Porque estar sempre na mesma posição mata-me, ok? São aqueles joelhos já que passaram por lesões que os jogadores de futebol têm, por isso, meu, e então estar muito tempo parado é foda. Depois tínhamos então o regresso para casa. Então, cheguei a casa tipo às 3 da manhã, por isso, para um gajo que tinha acordado às 5 menos um quarto. Por isso, é por isso que hoje estou assim meio morto. Até porque hoje só dormi até às 9h30, porque depois, acordei simplesmente porque ouvi algum barulho assim e, acordei. Mas então, valeu a pena. Ok, valeu a pena. O ambiente parece ser interessante, apesar de ser aquele ambiente académico que, tem os seus pontos negativos, mas é ok. É ok. Também para o preço, ok, aquilo foi 7€ o bilhete, por isso, valeu os 7€ na boa. Depois, pá, esta semana tivemos mini polémicas, não foi? Tivemos aí mini polémicas, algumas mais mini que outras, tipo, temos aí a aprovação da eutanásia no Parlamento, que agora pode só ser chumbada pelo Tribunal Constitucional se um certo número de deputados se unirem para mandar aquilo para o Tribunal Constitucional. Acho que é assim que funciona. E acho que alguns deputados do PSD estão a pensar fazer isso. Estranho, mas é o que é. E pá, lá está. Eu acho que já falei aqui da última vez que o Marcelo votou e tipo, a maior parte da população acho que é a favor. Ok. Pelo menos se confiarmos na democracia representativa, a maior parte é a favor, ok? Porque tens PS com maioria absoluta que é a favor, Bloco de Esquerda que é a favor, Iniciativa Liberal que é a favor. Tens estes 3 partidos. PCP votou contra, PSD, alguns são a favor, outros são contra, e Chega votou contra. Por isso, e depois tens Livre e PAN também a favor. Por isso, pá, a maioria representativa votou a favor. Por isso, acho que não há discussão. Mas, E, tipo, e não é uma cena que começou a ser discutida hoje, por isso, Depois também tivemos aí a lei do tabaco, ok? E pá, a lei do tabaco causou alguma polémica e, tipo, eu ainda não sei se sou a favor, se sou contra. O que sei é que, sendo aprovada como está definida,
que ainda provavelmente vai ter alterações, pode abrir o precedente para que isso seja feito para outras cenas. Como, por exemplo, para o álcool, estás a ver? Ou para, sei lá, fast food, por exemplo. Porquê? Porque uma das cenas que se está a falar é tipo o dinheiro que depois se gasta no Serviço Nacional de Saúde com isso. Sei lá, a tratar cancros do pulmão e o caralho. E se esse for o argumento, depois vai-se ter de ver tipo para o álcool, para sei lá, cancro no fígado, cirroses, hepatites e essas cenas. Para fast food no caso de obesidades e essas merdas, estás a ver? Então eu estou ali um bocado no meio da ponte. Porquê? Porque tens a cena da liberdade pessoal, do tipo, caralho, agora já não posso fumar onde quero. Só que depois tens a cena que depois também vais dar prejuízo ao Estado por causa da tua liberdade. Estás a ver? Mas depois, ao cortares essa liberdade e ao não dares prejuízo, então vais estar sempre a pensar no que gera lucro só e cagas para o que é viver a vida. Estás a ver? E depois outro ponto que eu tenho dúvida que é o seguinte. Está-se a querer proibir tabaco e cenas. Mas por outro lado, está-se a querer liberalizar a cannabis, por exemplo. Imaginem que, sei lá, 2023 se proíbe o tabaco, em 2024 se liberaliza a cannabis. Onde é que se vai poder fumar cannabis? Estás a ver? Nos mesmos sítios onde se fuma tabaco, vai haver outra regulação para cannabis, diferente do tabaco, estás a ver? Por isso, lá está, tipo, medidas de habitação, só quando mesmo for aprovado é que acho que vale a pena discutir sobre isso, ou sei lá, a menos que esteja em discussão já uma cena específica que seja boa e absurda, acho que vale a pena criticar. Senão, é só deixar ver para onde é que isto vai, estás a ver? Tem lá cenas que eu entendo, tem outras que acho que são absurdas, tipo proibido de fumar nas faculdades, estás a ver? Daqui a pouco vão proibir também fumar atrás do pavilhão de educação física. Foda-se, só é que faltava. Já é proibido. Ok. Depois, mais polémicazinhas, tivemos a CPI da TAP, a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, que caguem, já é uma telenovela aquilo já não é uma CPI, acho que já se perdeu o foco totalmente e agora o foco é saber quem é que mente, quem é que mente mais, já nem é saber quem é que está a mentir, é quem é que mente mais para poderes atacar a pessoa que mente mais, estás a ver? E tipo, já se perdeu o foco. Esta CPI, para mim, deveria ter começado com a pergunta: bro, como é que se privatiza uma empresa para um gajo que não tem dinheiro para comprar? Logo aí devia ser a explicação, estás a ver? E depois, a partir daí, discutir todo o percurso até ao ponto em que chegamos. Até ao ponto de investir lá dinheiro para caralho, estás a ver? Mas, pelos vistos, essa não é a prioridade. A prioridade é saber o que é que havia num PC. A prioridade é saber quem é que bateu em quem. A prioridade é saber quem é que bateu mais em quem. Por isso, estou fora dessa discussão, peço desculpa. E depois, a outra mini polémica foi o selo do Vaticano. Também uma boa discussão e tudo. Agora, o ponto que eu tenho a levantar é: o selo foi desenhado por alguém. O selo faz lembrar, aquela ideia da igreja colonizadora, do tipo, olhem, vamos desbravar novos mundos, vamos espalhar a fé. E tipo, será que ninguém disse, bro, já não estamos no século XVI, caralho? Será que é esta a igreja que nós queremos? Ninguém, estás a ver? E isso é que é estranho. Isso é que é estranho para caralho. Mas lá está, temos de estar habituados para que isso aconteça. Porque também ninguém disse ao Bernardo Blanco, tipo, bro, o Tiago Paiva não é convidado para a Assembleia da República, estás a ver? Ou ninguém disse ao Galamba, não podes andar à porrada no teu gabinete. Ou ninguém disse ao Costa, tipo, bro, larga o Galamba, senão vais levar o governo todo atrás, estás a ver? Por isso, é uma sucessão de erros. E estamos nisto, estás a ver? Tu às vezes tens um cuidado do trabalho para lançares uma cena, tipo, será que isto é o ideal? Será que isto vai ofender alguém? Será que não sei o que mais? E a igreja é tipo, cagamos, vamos então fazer aqui uma cena com esta estética meio manhosa e bota cá para fora. Até que chegou ao ponto de próprios padres portugueses e bispos criticarem do tipo, não, isto é só estranho, estás a ver? Por isso, mas agora vai haver aí uma nova versão dos selos, não sei se vão aproveitar algum do Hansen, se não, mas mais uma vez é só mais uma mini polémica. Por isso, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações.
culturais. Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com podcasts portugueses. E então começo com um podcast da Antena 3. Precisamos de falar. Que é apresentado por Luís Oliveira, Ana Markle, Rui Miguel Abreu e Nuno Galopim. E então este episódio foi com o Emicida. Saiu no domingo 14 de maio, ou seja, logo no dia seguinte ao concerto no Porto. Foi gravado antes dos concertos em Portugal. E pá, e está incrível. E já me deu mais recomendações para eu ouvir. Ok, por isso acho que isso é o mais importante. Depois recomendo também o Isso Não Se Diz. O último episódio, que foi o episódio 5. Que pá, gostei, principalmente por causa do bullying feito ao Markle, mas gostei, por isso, yeah. Pá, é tal cena, o que eu percebo nestes podcasts em que é só uma pessoa a falar, ou mesmo se vamos para entrevistas, o que eu percebo é, quantas mais experiências a pessoa tem, mais interessante são os temas abordados, ou mais interessante é as perguntas feitas ou assim, porquê? Eu, por exemplo, comparo o Isso Não Se Diz / o Ar Livre ao falecido AskTM, estás a ver? A profundidade de temas abordados, muito mais profundos no Ar Livre ou no Isso Não Se Diz do que no AskTM. E comparo, sei lá, o Mano a Mano com o Watch FM, em que a profundidade das perguntas, os sítios onde o Mano Brown vai, é muito mais profundo que o AskTM, estás a ver? E pá, está tudo bem. Só não podes é dizer que és bué da profundo quando não és, estás a ver? Acho que só tens de encontrar o teu sítio. Por isso, recomendo. E depois também recomendo o último episódio do Caso Bizarro, meu. Caso Bizarro com Chico Felitti e Fi Bortolotto. Especial LGBTQIAP+. É o Caso Bizarro número 31. Que saiu na quarta-feira. Dia da luta contra a homofobia / transfobia, ou como diz o Renato Alexandre, dia da homofobia e da transfobia. Então recomendo bué, meu, foi bué animado, ok? Histórias bizarras para caralho, por isso, meu, recomendo e, meu, salvem as gays, recomendo. Depois, no livro, meu, acabei de ler este calhamaço, meu, A Roda de Deus, 540 páginas, meu, acho que é isso. 541, se contarmos com a bibliografia, do Lionel Caldela. É o primeiro volume da coleção do RPG de Call of Cthulhu. Já tinha lido a BD e agora acabei este primeiro volume. Depois falta-me o volume 2, que já comecei a ler, mas ainda li só tipo 2 capítulos, que tem 720 páginas, por isso é capaz de me demorar mais um mês para ler, por isso lá no fim de junho devo vir aqui falar dele. E pá, gostei bué da história. Neste livro ele consegue contar um bocado mais da história de Dom Javier Azaghal, e consegue já mostrar um bocado de como é que ele era assim e o que é que aconteceu com ele e o que é que lhe levou àquele caminho, ok? Consegue mostrar um bocado isso. Depois faz ligação com acontecimentos da vida real. Faz ligações com a queda do Muro de Berlim, faz ligações com Carlos Magno e faz ligação com um acontecimento que houve nos Estados Unidos depois da Guerra de Sucessão. Ok? Faz ligação com essas 3 cenas. Tudo focado numa cidade alemã chamada Osnabrück. Ok? Que eu estive a ver e fica tipo a 1 hora de distância de Dortmund. E pá, e depois, se tu fores procurar sobre essa cidade, meu, vês que ele depois, no fim do livro, ele tem tipo uma nota histórica do que é real e o que é que ele criou. E então, tipo, essa cidade tem bué das cenas que aconteceram lá à volta dela, estás a ver? E é tipo uma cidade que tem, sei lá, acho que nem 100 mil habitantes tem, estás a ver? É uma cidade pequena, vá. E então deu-me vontade de a visitar, mas ainda tem de começar praticamente o segundo volume para depois analisar tudo. Neste aqui, destaco bué a parte em que se passa nos Estados Unidos. Acho que é uma parte bué interessante, que passa-se no fim do século XIX, ok? E aí, lá está, tem Dom Javier Azaghal, e aí mostra bué porque é que ele é assim, nos Nerdcast RPG.
Depois, na parte do Carlos Magno, meu, é uma parte mais longa, tem tipo, essa parte tem para aí 300 páginas quase, e aí perdeu-me um bocadinho, porque acho que estava a ir a bué pormenores, mas depois faz sentido para o fim do livro, estás a ver? E agora vamos ver o segundo, meu. O segundo, para onde é que ele vai? Para onde é que ele vai e se vai manter o mesmo nível. Depois de ler o segundo, tenho só o livro-jogo e depois o ritual fica completo, meu. Fica completo e acabo esta viagem pelo Nerdcast RPG Call of Cthulhu, que já começou, sei lá, há 5 anos, quando saiu o primeiro episódio. Ou mais, se calhar há mais. Mas, depois da música, só tenho nomes portugueses que cantam em português. E então começo com um EP da banda vimaranense Leather Blue, com um EP Downside Up, que foi lançado a 30 de novembro de 2022. E pá, eu só tinha ouvido as músicas ao vivo, estás a ver? E então, como não havia assim nada de especial que tinha sido lançado esta semana, eu vou dar aqui uma oportunidade aos miúdos. E pá, curti bué, funcionam em álbum, funcionam ao vivo, por isso pá, é uma das minhas apostas para o futuro, ok? Apesar de ainda só terem este EP, é uma das minhas apostas para o futuro. E vai estar aí a tocar a música Tears in the Rain. Sammy Boo, Sammy J. No car, no brain. Depois, ainda no mood de querer ouvir mais Emicida, pá, ouvi uma cena que ele fez em 2017, que eu não sei se já recomendei aqui, que é o projeto Língua Franca, que junta Capicua, Emicida, Rael e Valete, ok? 2 rappers portugueses, 2 rappers brasileiros, que lançaram então o álbum Língua Franca. E pá, eu acho que já tinha ouvido e acho que já tinha recomendado, mas reforço aqui a recomendação. E vai estar aí a tocar a música Atenção, que tem Emicida e Capicua. Quem canta é as blocks, segue a ser fuck cops. Ora, assistem nosso caos de fora, tipo backups. Nova escola, velha escola, hip hop, rixa feia num Brasil que fecha a escola pra inaugurar a cadeia. Deitados no cartão molhado, eu soldado raso de cana apontado, sem pátria, uma porta fechada na cara, mais nada, sós no arame farpado, naufrágio, barco afundado, só mais um corpo encontrado, morto de morte matada. Garganta seca, olho encharcado, utopia, cês sabia que um dia a conta do extermínio. Depois, então, no tal podcast da Antena 3, o Precisámos de Falar, no fim do episódio abriram para quem quisesse fazer perguntas. E então uma das perguntas que fizeram à Emicida foi uma mulher que disse assim: eu não tenho ligação com a fé, não acredito assim em nada, e ao ouvir o seu álbum parece que estava quase num culto, parece que estava a falar com Deus, ou fez-me essa ligação. E tipo, eu percebi a vibe da pergunta, estás a ver? E ela disse: se você também sente isso com algum álbum? E ele então disse: o meu álbum, que é quase um porto seguro onde eu volto sempre, é o álbum do Paulinho da Viola, álbum homónimo de 1981, e ele disse que era então o Porto Seguro. E pá, então fui ouvir. E tipo, pá, é aquele samba barra MPB básico, ok? Mas é tão bom, meu, é tão bom. E depois ele disse uma cena que ele disse que quem tinha dito isso era o Wilson das Neves e que ele concordava, que é: a música brasileira é a melhor música do mundo. E depois vem a cubana e alguém lhe perguntou: e a americana? A americana só tem dinheiro. E depois um dos entrevistadores disse: Carlos do Carmo também concordava com isso. E pá, não sei se concordo. Agora, se formos a comparar a qualidade-preço, a brasileira está bué à frente. Está bué à frente porque os gajos com pouco conseguem fazer muito mais do que nos Estados Unidos. Estás a ver? É tal como nós. Portugal, se for a comparar qualidade/preço, estamos à frente dos Estados Unidos. Estás a ver? E então ele recomendou este e vai estar aqui a tocar a música Não Quero Vingança.
Você não deve chorar e muito menos temer, porque eu não guardo rancor de você. Não quero vingança, eu não. O que você me fez, juro que já perdoei. Não é fácil a gente se livrar de uma ingratidão, mas desta, graças a Deus, me livrei. Não quero vingança, eu não. O que você me fez, juro que já perdoei. Depois, continuando ainda nas bandas portuguesas e agora indo para álbuns portugueses, temos aí novo álbum dos El Senhor, banda de Faf, que pá, não sei como é que eles ainda não estouraram, porque eles têm sempre bons álbuns, mas talvez por cenas extra música que me deixam um bocado de pé atrás, mas então gostei do álbum, ok? E vai estar aí a tocar a música Smell Town Voodoo. E depois, pá, para mim, o grande lançamento da semana foi o álbum dos Unsafe Space Garden. O álbum Where's the Ground. E pá, tipo, eu nunca tinha ouvido um álbum deles na totalidade. Eles têm 2 álbuns, um de 2020 ou de 2021. E pá, eu nunca tinha ouvido os álbuns, só os tinha visto ao vivo e era suficiente. Mas pá, gostei bué, meu, gostei de caralho. Tipo, ouvi uma vez e meia, não acabei de ouvir a segunda vez porque depois comecei a ouvir podcasts há um ano atrás e tudo. Mas tipo, gostei de caralho, estás a ver? E depois é tal cena, será que eles perdem por serem quase palhaços ao vivo? Será que é isso? Será que é por isso que não estão assim em tantos sítios porque as pessoas não os levam a sério quando, sei lá, poderiam levar porque a nível musical os gajos são bué da fortes? Não sei, meu, não sei. Mas tipo, curti bué. E pá, não precisam de mudar, meu. Não precisam de mudar. Se esta é a vossa cena, meu, continuem só porque cada vez estou a curtir mais. E vai estar aí a tocar a música Tremendous Comprehension. When I ask a friend, can I be honest? Maybe it's not my friend. Maybe. When I ask anyone for tremendous comprehension. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Agora vou acabar de ver a segunda meia final do Major. Amanhã temos final, amanhã temos de editar o episódio e tal. E a ver se descanso um bocado, caralho, porque ainda estou um bocado morto do dia de ontem. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Pombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.